Vovó, vamos começar então com as previsões. Essa semana uma imagem me chocou bastante que a senhora me mandou de de uma janela do avião ali envolvendo a Gabi Martins, né? Uma imagem feia, parece ali a morte, um demônio. A senhora pode explicar como foi essa previsão aí e essa foto, como surgiu? É, a oportunidade aqui é muito grande e é até bom ter essa oportunidade para poder falar aí para os famosos, né, para Gabi Martins, para o Thierry, que nem eu estava entendendo por que, que Deus estava me usando tanto, por que, que Deus estava me trazendo aqui, por que, que Deus fazia eu falar tanto desse casal, por que, que Deus, sabe, queria que eu trabalhasse tanto, por que, que os meus mentores de luz me colocou, meus orixás, e eu ficava, assim, às vezes incomodada, porque o médium de verdade, ele se sente incomodado, ele se sente com inconveniente. Eu me senti inconveniente, como se estivesse invadindo a vida de Gabi Martins e do Thierry. E aí, hoje, eu recebendo algumas mensagens inusitadas, eu comecei a juntar e fiz um quebra-cabeça e a espiritualidade me mostrou algumas coisas hoje também. Que eu cheguei na internet, de fato foi defendendo o Thierry, né? E a Gabi Martins, de pessoas que falavam que ela não ia ficar com ele, nem ele com ela de maneira nenhuma, que eles até poderiam chegar a casar, mas que não ficariam juntos. E aí, quando eu joguei os búzios, quando eu consultei a minha preta velha, os meus orixás, os meus mentores, ele falou, eles têm caminho, eles são vidas de ancestralidades, eles são vidas passadas, eles são chama gêmea, que é muito mais poderosa do que a alma gêmea, e eles é para ficar junto. E aquilo lá me chocou e eu comecei uma luta na internet para que a gente pudesse, você está entendendo, barrar diversas pessoas que queriam atrapalhar com energias densas. E eu tive meus celulares, né? Um número de celular que eu tinha 12 anos, que eu tinha esse número, foi hackeado. Eu tive outro número hackeado que eu tinha há 6 anos. E eu tive mais 2 números novos que eu coloquei hackeado também no domingo e na segunda-feira. Então, assim, depois de tudo isso, e fora que começaram lá também a mandar para algumas filhas de fé, como se fosse a vovó baiana falando, como se fosse a avó baiana falando, quase muito nitidamente a minha voz, pedindo dinheiro para essas pessoas. E eu comecei a ver que eu falei assim, gente, a internet é uma terra sem lei, as pessoas, né, os hacks estão fazendo loucura na minha vida, estão infernizando a minha vida de todas as formas. E aí eu comecei a unir e a juntar que, da mesma forma que eu, vovó baiana, fui atacada desse jeito, sendo que eu não sou famosa, sendo que eu não sou uma pessoa se dando tão, né, ilustre como Gabi Martins e Thierry, eles também tiveram e sofreram vários ataques. Por quê? Por causa de haters, por causa de hackers também. Então, assim, eles têm que ver que tiveram fotos de montagem, eles tiveram falas que não foi o Thierry que falou, nem que foi a Gabi Martins que falou, infiltrada ali dentro do YouTube, estou me arrepiando toda aqui. Eles tiveram o canal do Twitter deles, como é que se fala? É espelhado, tá? É quando eles estão usando e outra pessoa está usando e posta uma mensagem e apaga de imediato. Então, quem viu, viu, quem não viu, não vê. E nem eles entendem. Então, assim, aconteceu diversas e diversas coisas aí, realmente, em redes sociais, coisas que é inacreditável, que parece cenas de novela, que não dá pra gente acreditar, mas se não tivesse acontecido comigo, vovó baiana, eu não ia falar pra vocês, gente, não tem lógica, mas tem. E Eu tenho. como foi o lance da foto lá do avião? Então, aí é onde eu falo para você que hoje, depois de tudo isso que a avó, né, cuidando aí com os boletins, com os BO, com advogado e tudo, eu comecei a ver que realmente tem como fazer tudo isso. Então, eu comecei a ver que a energia é muito séria. Então, naquela hora que eu vejo a foto da Gabi, que ela tira com a tela de um iPhone, aonde tem 3 bolinhas, mas você pode ver que aquela imagem é um rosto, tem um nariz lá, é perfeito, você vê lá o queixo, você vê um rosto, e você vê que é um rosto como se estivesse com um olhar, quem é do mundo espiritual pode ver aquela imagem e ver o que eu vi também, talvez, é um olhar maldoso. E aí é onde eu vi ali espíritos oriundos, espíritos de eguns, aonde está, você entendendo o quê? Rodeando a cantora Gabi Martins. E foi ela que postou aquela foto?
postou, ela tirou na hora, né? Ela tava fazendo um videozinho, né? Aquela foto só um print de um vídeo do Stories, entende? Ela não chegou a tirar a foto, ela fez um Stories, né? Ela fez um videozinho e no vídeo aparece aquilo lá. Então, assim, aquilo lá é uma coisa que mexeu muito comigo. Na hora que eu vi, eu me senti muito mal e eu fiquei muito agoniada. Nossa, como assim, se eu pudesse, eu pegava ela e colocava dentro de uma bolha na hora, para falar assim, fica aqui, para nada acontecer com você. Então, assim, é muito forte. As energias densas, força que onde as pessoas não acreditam na espiritualidade, mas que acontece. A inveja é uma coisa que é pior do que macumba. É pior do que macumba, porque as pessoas falam assim, ah, macumba é isso. Não, a macumba não. A macumba, quem faz o mal são os próprios seres humanos que buscam ajuda de pessoas, tá? Para poder fazer o mal para outra pessoa. Porque o espírito, ele não faz mal a ninguém. O espírito, ele nem se manifesta se ele não tiver alguém para que ele possa se manifestar. Vovó, então, eu tô colocando a imagem aí na tela para o pessoal ver, ó. Isso. Então, essa imagem aí é o quê? Essa imagem é um aviso para que ela pudesse tomar cuidado. É um aviso para que ela pudesse entender que ela está sendo, sim, vítima, você está entendendo, de inveja, vítima de pessoas maldosas, intencionada, que não quer ver ela vencer nessa terra, nessa vida, e que está emanando, se dando energias, coisas ruins para ela. Então, hoje em dia, as pessoas falam muito de trabalho, mas elas esquecem que o próprio ser humano, ele tem força suficiente para emanar energia ruim. Então, assim, trabalho pro mal é muito mais difícil de fazer o bem do que fazer o mal. Porque o mal, com a energia densa, com tudo que está ali naquela pessoa, se a pessoa for uma pessoa já com energia muito ruim, ela consegue atacar outra pessoa. Só com a vibração, só emanando o mal. E aí, se aquela pessoa não tiver proteção espiritual, infelizmente, ela acaba pegando, né, aquela inveja, aquela energia densa e vem os espíritos oriundos que ficam rodeando ali a cantora Gabi Martins. Então, o que eu falo aqui, vou até abrir os búzios aqui agora, que ela tome muito cuidado, que ela se proteja, que ela acenda vela, você tá entendendo? Eu até peguei e falei na minha live, para que ela pudesse, em cada cidade que ela for, porque viajam muito, tanto ela quanto o Thierry, acender uma vela de 7 dias numa igreja, você tá entendendo? Pode ser católica, enfim, cuidar dos seus mentores, cuidar do seu anjo da guarda, e que ela pudesse andar também com colar, com crucifixo, enfim, com algo que protegesse ela espiritualmente, entende? Então, a gente tem aí diversas coisas que tira, né, o olho grego, ele é um dos que tira a energia, que emana para fora. Então, enfim, às vezes as pessoas não acreditam nisso e elas acabam sofrendo um acidente, elas acabam acontecendo algo de muito ruim na vida delas por elas não acreditar na espiritualidade e que existem os anjos de luz que envia pessoas para poder te avisar o que está acontecendo na sua vida.